sabe como usar o seu pincel para conseguir pintar um objeto liso e um objeto com textura? Eu sou a Lu e esse é o detalhe de hoje. Aqui eu fiz 2 círculos. Eu vou ensinar nesse daqui como fazer uma superfície lisa, tá? Lisa, com a luz e a sombra. Eu vou usar o branco e o preto porque é o básico, né? Poderia até ser colorido, mas vou colocar aqui, ó, branco e preto. Tô colocando o branco no meio. Esse daqui a gente vai fazer esse círculo virar uma bola sem textura, uma bola lisa. Ó, coloquei quase até a borda. Olha como eu tô colocando a tinta. Aqui eu preenchi. Quando chega nessa beiradinha, eu não deixo aquela linha assim, ó, certinha. Eu vou trabalhando com o pincel redondinho, esfumando para fora. Agora eu venho com o preto. Carreguei aqui na pincelada, que vai dar até para colocar, acho que quase todo. Se a superfície que você está trabalhando é muito grande, você tem que fazer isso por partes, porque senão vai secar e você não consegue fazer a mistura. Esse é um ponto importante para você reparar. Agora, o que eu faço? Eu tenho que fazer a transição do preto para o branco. Para fazer a transição, eu tenho que vir trabalhando com o pincel somente em cima da divisão aqui, ó, entre o branco e o preto. Aqui até já secou um pouquinho. Quando seca, fica a marca. Você viu que eu não fiz isso. Você vem trabalhando assim, ó, vem entrando. Olha como agora eu tenho uma parte de fora bem pretinha e a parte de dentro bem branquinha. De fora para dentro com o pincel. Ó, fazendo redondinho, 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 parei. Agora eu lavo o meu pincel, porque se eu voltar lá, eu vou estar com o pincel cheio dessa tinta branca. Eu volto ali, eu não vou ter mais aquele preto puro. Com o pincel limpo, eu voltei novamente aqui e agora eu tô empurrando aqui, ó, da divisão para dentro do preto. Eu não vou levar o pincel para lá, porque aqui eu tô carregando o pincel de preto. E se eu empurrar esse meu pincel do jeito que ele tá aqui no meio, vai ficar tudo escuro. Olha como a gente vem trabalhando. Lava o pincel, tem que lavar o pincel toda hora. Agora eu vou começar aqui, ó, do centro para fora. Eu venho trabalhando assim, ó, redondo, empurrando o branco, lavo o pincel de novo. Eu acho que ficou muito claro. Eu vou colocar mais um pouco do preto. Eu vou colocar só desse lado para você ver. Ó, comecei lá do preto. Aí eu venho trazendo esse preto para cima do branco. Você viu que o pincel tá sujo de branco. Se eu volto lá, vai sujar lá novamente de branco. Não vou conseguir aquele preto. E assim você vai trabalhando. Toda vez que você traz o pincel para cima do branco, você deve lavar. Agora eu vou pôr bastante. Vai ficar uma meia lua, porque eu tô trabalhando atravessado. Olha o meu pincel, como tá bem branquinho. Quer ver? Eu vou colocar o meu pincel ali só para você ver. Ó, se eu colocar, aquele preto ali some. Então, eu não posso tirar o pincel daqui e levar lá naquele cantinho novamente. Agora eu vou terminar o lado de cá, colocando bastante preto.
eu vou levando esse preto, trabalhando redondinho. Não vou chegar com o preto ali, porque senão eu perco aquele miolo branco. Eu volto aqui outra vez. E assim você vai trabalhar qualquer superfície redonda, lisa. Você tá vendo que tem uma textura? Essa textura não pode aparecer. Você tem que fazer uma mistura perfeita quando você está trabalhando um objeto liso. Olha, o meu círculo acabou virando uma bola. Assim, vocês podem trabalhar qualquer objeto que tenha formato redondo, oval. Tô voltando com um pouquinho do branco aqui no meio. Ó, agora eu vou crescendo, o pincel vai pegando os cinzas e o pincel pode chegar lá no preto que não vai sujar. Então, aqui um objeto que tem uma superfície lisa. No objeto liso, essa passagem de cor, ela tem que ficar assim, ó, perfeita, lisinha, lisinha. Agora eu vou mostrar para você um objeto com textura. Um objeto tridimensional, né, com textura. Eu vou colocar também o branco aqui no centro. Vou deixar um pouco menos de espaço em volta. Ó, sempre termino assim, não deixo linha, porque senão vai dificultar depois a mistura. Embora aqui a gente tem como disfarçar. Ó, coloco o preto ali, e esse é um objeto que tem textura. Depois eu vou lá na borda, consertando. Agora, aqui eu não vou alisar. Eu vou trabalhar assim, ó. Ó, batidinha de pincel. Também, da mesma forma, eu vou trabalhando arredondado, porque se eu pego esse pincel sujo de preto e trago aqui, aqui vai ficar sujo. Se eu pego o pincel sujo de branco e levo lá no preto, ele vai ficar sujo. Ó, tirei já, quebrei aquela divisão entre preto e branco. Objeto com textura. Ó, eu tenho aqui o meu chapéu, que ele tem textura. Então, se você vai pintar isso aqui, esse redondo, não dá para pintar assim lisinho. Ele tem uma textura, então é isso que você vai fazer. Você vai trabalhando assim, ó, batendo o pincel. Também tem que ficar lavando o pincel. Porque cada vez que eu entro aqui no branco, eu tenho que lavar o pincel para ir para a área do preto. Mas agora você não vai alisar. Você vai deixar todas essas manchinhas. Ó, vai trabalhando sempre na mesma linha. Aí você lava, aí você pode entrar um pouquinho mais. Dependendo do objeto que você está fazendo, a textura é maior de um lado, menor do outro. Aí você vai observar, você vai ver como construir aquela textura. Por exemplo, se você vai fazer um ovo, você vai usar esse tipo de pintura, lisinha. Se você vai fazer uma laranja, você vai usar esse tipo de pintura aqui, porque a casca da laranja, ela é cheia de textura. Tem várias frutas que têm texturas e tem várias que não têm. Então, é muito importante você saber a diferença entre um tipo de pintura e outro. E como fazer. Aqui, lisinho. Aqui, batidinho, crespo. Aqui nessa tela, eu usei essa técnica. A pétala é lisa, mas o miolo tem uma textura muito bonita. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.